Olá, vamos acompanhar as senhas desta segunda-feira. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos no profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. As senhas do Novo Testamento encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Jesus viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, o versículo 15 do profeta Isaías, capítulo 57, ele está dentro do bloco que vai do 14 ao 21, esse trecho. E o profeta Isaías ali fala da compaixão do Senhor para com os verdadeiros arrependidas de coração. Aterrar refere-se aqui à construção de uma estrada atravessando campos e matas. E os tropeços são os corações duros e que não estão arrependidos. E o nosso versículo 15 apresenta a declaração clássica das Escrituras, onde que fala das duas habitações divinas, no céu e na terra. E vivificar, isto é, restaurar a vida ao que está espiritualmente morto. Literalmente dá para dizer fazer viver. E isso encontramos unicamente no Altíssimo Deus. E o versículo do Novo Testamento, do Evangelho de Marcos, encontramos o versículo de um bloco que fala de quando os discípulos voltaram de sua missão e informaram a Jesus de tudo o que tinham feito. As exigentes multidões eram tão insistentes que não lhe davam tempo nem para comer. Assim, Jesus os levou consigo a um lugar solitário, do outro lado do lago, para que pudessem assim descansar tranquilos, pelo menos um tempo. Mas o descanso de Jesus, que ele tanto procurava para si e para os seus discípulos, ele não conseguiu ali. Por quê? A multidão viu que Jesus e seus discípulos se afastavam de barco, e nesse preciso lugar, o cruzamento do lago em um barco era de uns 6 ou 7 quilômetros, mais ou menos. E dando a volta a pé pela borda, dava uns 16 quilômetros pelos exegetas. E em um dia sem vento, ou até com vento contrário, o cruzamento de barco teria demorado bastante, e uma pessoa vigorosa, ligeira, teria podido rodear o extremo do lago e chegar antes que a embarcação, lá do outro lado. Isto foi exatamente o que aconteceu. E quando Jesus e seus discípulos desembarcaram do barco, a mesma multidão na qual tinham querido escapar, para poder descansar, já estavam ali aguardando eles. Qualquer homem comum, qualquer pessoa comum, se teria sentido profundamente desanimado nesse momento. O descanso que Jesus tanto desejava era-lhe negado. Qualquer outra pessoa comum teria se ressentido, mas Jesus se encheu de piedade diante da necessidade dessa multidão, olhou-os, estavam tão desesperadamente ansiosos, queriam tanto o que só Jesus podia lhes dar, que lhes pareceram como ovelhas sem pastor. O que significa isso, ovelhas sem pastor? Primeiro, uma ovelha sem pastor não pode achar o caminho. Se ficarmos à mercê de nossa própria capacidade, extraviamos-nos na vida. A vida pode ser algo muito confuso. Podemos nos encontrar em uma encruzilhada e não saber que caminho tomar. Só quando Jesus nos guia, podemos achar o caminho e seguir em frente. Segundo ponto,
Uma ovelha sem pastor não pode achar pastos e alimento. Nesta vida, estamos obrigados a procurar a nossa manutenção. Necessitamos forças para prosseguir o caminho. Necessitamos de inspiração que nos leve fora e por cima de nós mesmos. Quando a buscamos em outra parte de nossas mentes, ficamos insatisfeitas. Nossos corações continuam inquietos. Nossas almas não estão satisfeitas. Só podemos obter força para a vida naquele que é o pão da vida. E terceiro ponto, uma ovelha sem pastor não tem defesa contra perigos que a ameaçam. Não pode defender-se a si mesmo, nem dos ladrões, nem dos animais selvagens. Se algo nos ensina ou ensina a vida, é que não podemos viver sozinhos. Ninguém pode defender-se das tentações que o assaltam e do mal que o mundo está cheio e que muitas vezes nos ataca. Todo dia, talvez até, nós somos tentados. Só em companhia de Jesus podemos andar pelo mundo e manter nossas vidas sem manchas e testemunhando dentro desse mundo. Sem Ele, sem Cristo, estamos indefesos. Sem Cristo, estamos afastados. E com Ele, estamos seguros, firmes e fortes para encarar qualquer situação. Agora fica mais claro o que Jesus nos quer dizer no seu Evangelho, de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Jesus viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Pensemos nisso. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e até a próxima.